Aí, agora estamos online, né? Pela primeira vez recebendo a Vânia Assali, do Instituto Assali. Muito feliz, tá, Vânia, com a sua presença. Feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Acho que nada melhor do que a gente poder falar sobre ciência, sobre medicina personalizada e principalmente gerar esse conteúdo para todo mundo que está vendo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite para todos, boa noite, Tiago, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, nós já estivemos juntos em outro momento, sim. Compartilhando um pouquinho essa conexão que nós temos entre a visão de saúde e a área de biohacker, entendendo um pouco essa modernidade, que são as propostas atuais, em relação a como nós podemos construir, né, uma interação positiva entre a ciência da computação, de tudo que nós conhecemos hoje na área de bioinformática e de rastreamento de saúde, e os dados que nós temos no gerenciamento de saúde para extensão de tempo de vida em saúde funcional. Então, aqui no Instituto Assali, nós temos uma visão da medicina integrada, daquilo que hoje nós chamamos de não é o holistic, mas é o holistic, que coloca um pouco essa extensão do ser humano tridimensional, que é esse olhar de como nós interagimos com diversos vetores de saúde, então a nutrição, as relações, a conexão com os outros, como nós estamos vivenciando os poluentes ambientais, tudo que impacta nessa expressão dos nossos vetores, né, de construção material, que são os nossos genes, tricotando proteínas, fazendo hormônios, fazendo neurotransmissores e citoquinas. Então, nós somos um modelo, eu falo sempre que nós somos um algoritmo com alma, né? E eu queria saber o que você pensa disso. O que é essa minha história aí do algoritmo com alma? Como que você vê isso? A gente falou um pouquinho hoje de manhã, falamos brevemente dessa visão, né, que é a interação do homem com o seu ambiente e como que nós podemos ler esse campo de interferência nesse algoritmo com alma. Eu gosto muito desse tema, do conceito, né, algoritmo, né, e vai de encontro com o próprio Yuval Noah, né, no livro dele, Homo Deus, que é um livro que particularmente eu gosto muito, que representa essa visão do futuro, né, daqui para frente, que a gente vai conversar bastante, mas que tem a ver com o início do ser humano, que é um tema que a gente vai dar o pontapé aqui sobre a questão do Charles Darwin ser o primeiro biohacker, porque tem a questão da lei da selva, né? O ser humano é um algoritmo humano moldado pela lei da selva. Assim como o algoritmo do Instagram, do Facebook, que ele funciona a partir das nossas reações, das nossas curtidas, dos nossos comentários, nós, seres humanos, fomos moldados pela lei da selva, né? A gente tem toda a estrutura cerebral foi alterada principalmente pelo tempo que a gente ficou na lei da selva. A gente compartilha, né, algumas questões cerebrais com outros seres vivos, né? Se eu não me engano, 95,7% dos nossos genes são compartilhados, e acho que 98,3% com o macaco bonobo, né? Se eu não me engano. Então, existe uma relação, acho que eu sempre falo, Vânia, nós somos um algoritmo, nós somos uma máquina de sobrevivência, a nossa principal informação é sobrevivência e produção, e aí tudo se desenvolve a partir disso, mas a gente precisa voltar um pouco, acho que antes da gente vislumbrar esse futuro maravilhoso, singularidade, mapeamento genético, a gente vai falar sobre isso, a gente precisa iniciar lá atrás, acho que o back to basic é muito importante, de entender o início, peraí, como é que foi isso? Como é que foi esse início da construção do ser humano para a gente poder evoluir? E é um assunto assim que você, particularmente, eu já te acompanho há mais tempo, eu vejo que você fala bastante, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão com relação ao Charles Darwin, né, e da história que foi a jornada dele, né, a jornada de descoberta, né, da humanidade. Então, para mim, o Darwin foi o primeiro biohacker, né? Ele ficava tentando olhar como
o ambiente impactava na fisiologia de diferentes animais, de diferentes espécies, buscando entender a experiência traduzida no fenômeno da vida. Então, olha que bonito, né? Que ser brilhante, né? Em 1880, 1830 e poucos ali, no barco, indo numa viagem para Galápagos, né? Tentando observar, veio aqui para as Américas, buscando uma compreensão maior da vida, como um modelo de observação que é básico para todo cientista. A gente olhar para o mundo no campo do observador, né? O observador daquilo que se expressa de uma forma espontânea. E quando a gente olha essa interação de conteúdo, né, do conhecimento de uma primeira linguagem de biohacker, para mim, né, ele lidava com a vida buscando entender e compreender os fenômenos e buscar uma repetição num banco de dados, né, que ele foi traduzindo no modelo genético. Olha só, né? Nossa, muito legal. Tão querido, né? Tão Visionário. especial, tão visionário, né? Eu acho tão interessante quando você pega esses cientistas que, de uma maneira empírica, hoje a gente tem tantas ferramentas, mas essas pessoas buscavam compreender essa extensão da matéria biológica como um modelo informacional que se repetia, né, a partir de impactos ambientais. Então, também William Reich, no campo da psicossomática, da linguagem adoro. da matéria viva, eu Sim. sou bem isso, né? A minha formação, acho que foi muito também numa época que não tinha computador, Tiago, então para mim, assim, eu fui fazer medicina buscando entender modelos informacionais que eu olhava na vida. Eu sempre tive muito animal, tinha cachorro, tinha gato, olhava lagartixa, minhoca. Fui uma Legal criança demais. que, apesar de uma criança muito cosmopolita, tinha quintal, então alimentava bichinho, gostava de peixe, gostava de sapo. Era uma criança que ótimo. olhava o mundo através de um olhar assim de experiências biológicas, né? Assim, a Nossa. vida sempre foi uma experiência biológica para mim. E sempre gostei, imaginava que eu ia fazer medicina mesmo, já assim, a minha vida o tempo todo foi nessa busca. E aí, a hora que eu fui para a faculdade de medicina, a gente não tinha ainda nada de genética naquela época, isso veio 2003 para cá, Sim, né? é recente, né? Bem recente. E Crick, e a descoberta do genoma, né, da linguagem que vem com o Craig Venter disponibilizando o nosso banco de dados, né, para mim foi assim, uau, vou descobrir, né, vou descobrir o mundo, né, vai ter todas as doenças e eu vou conseguir negociar com esses genes, né? Então, e aí foi assim, fiz o meu primeiro teste em 2007, tentando fazer uma economia para pagar esse teste. Estou aqui não eram todos os genes, é lógico, não foi como o Craig Venter fez, que chegou lá num TED Conference com uma biblioteca que representava todos os genes que foram mapeados dele, que também é uma pessoa brilhante, olhando para esse lugar da medicina personalizada, da área de diagnóstico preditivo. E aí, olhando para essa questão dos meus genes, né, eu fui olhando um pouco para essa linguagem de como eu interajo com o ambiente no meu campo de vulnerabilidade. E nisso tudo veio a linguagem da nutriepigenética, que é como que os genes interagem com o nutriente e como os nutrientes podem conversar com o gene, silenciando ou melhorando, né, a extensão do equilíbrio vital, do equilíbrio funcional desses indivíduos. E aí a medicina hoje ela está na era ômica, naquilo que a gente chama medicina P4 ou P4 Medicine, que é uma linguagem preditiva
através de testes que são testes genéticos, mas não só testes genéticos, a gente tem metabolômica, tem o microbioma, que dá uma série de segredos dos habitantes desse nosso corpo, né, de como nós estamos habitados e interagimos com esses inquilinos, e também aquilo que se dá no campo da metabolômica, que é como que essa conversa escoa para o meu sangue, nutrindo as minhas células. Então, nutrindo o meu cérebro, gerando equilíbrio de neurotransmissores, ou ruídos excessivamente inflamatórios, alterações imunológicas. Então, tudo isso é o campo da metabolômica, né, que está dentro do preditivo do P4 Medicine, mas Sim. também nós temos um modelo que é mais proativo, personalizado e participativo. Então, nesse momento da medicina, o paciente ele aprende sobre ele. E aí entra o biohacker. Biohacking. Eu diria que agora teremos vários Darwins, né? Porque se cada pessoa entender o quanto de informação você pode ter do seu corpo, e foi muito interessante ter falado, Vânia, que você contou da dificuldade que foi para você fazer um teste de DNA, né, em 2000 e o quanto foi apertado, né? E é interessante, uma das questões que eu coloquei aqui para a gente discutir, o quanto que o preço pelo sequenciamento genético diminuiu. Hoje, eu até brinco em algumas palestras, falo assim, gente, anos atrás, o programa do Ratinho, que é um programa popular do SBT, fazia todo um programa para o teste de DNA. Hoje, teste de DNA, a gente tem, inclusive, um médico também que abriu uma startup, que é uma empresa agora, que é o de Lázaro, que ele tem uma startup que chama Genera, que você paga pouco mais de 300, 400 reais, e a gente tem outros exemplos, 23andMe, a gente tem também outras empresas que estão facilitando, eu diria que tem a ver com a lei de Carson, que é uma lei que, na minha visão, tende a crescer, que é o quê? O preço do sequenciamento genético vai ficar cada vez mais barato, e vai entrar muito do que você está falando, da medicina personalizada, essa questão do lifespan também, né, tempo de vida útil, ou seja, vamos viver mais. E aí é muito interessante, que aí eu vou já aproveitar todos vão ser Você acha que todos nós, só para o pessoal que está escutando, gente, o conceito de biohacking que eu acredito, tá? Com toda a questão ética de pesquisa, a gente sabe que tem todo esse problema, é você entender a sua biologia. Eu não acredito hoje que você vai controlar a sua biologia totalmente. Você vai ter dados, informações, que é o Quantify Self, que é o mensurar seus dados, para que você possa entender a sua biologia e agir conforme você falou. E é muito legal porque eu sou formado em educação física. Hoje eu não trabalho com educação física, eu trabalho com neuromarketing, mas é muito interessante que eu amei o período da educação física, que é estilo de vida. Que aí, acredito que é o ponto seu que eu tenho muita curiosidade de escutar, o quanto que o estilo de vida influencia a vida de uma pessoa, porque não é tudo só genes, não é tudo só dados, né? Na verdade, para que a gente tenha a questão do biohacker, ele hoje é uma ferramenta para entendimento do impacto das experiências na nossa expressão genética. Então, o impacto de determinadas experiências no campo da vulnerabilidade de cada um de nós. Então, o que é que você traz no seu campo? É mais doença metabólica ou é uma doença mais paraneurológica? Essa neurológica vem de um aspecto metabólico, ela vem por diabetes, hiperglicemia, ou nós temos alterações que cursam com outros modelos de doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes. Então, na verdade, a gente sabe um pouco pelos ancestrais as nossas tendências, suscetibilidades, e, através do nosso dia a dia, nós sabemos aquilo que é difícil para nós em termos de sequência de escolhas. E aí, por essa ancestralidade, mais as dificuldades de atuar
continuamente com vetores de saúde, a gente traz uma vulnerabilidade para, nessa linha do tempo, que a gente chama de health journey, né, que é uma jornada da vida, ela pode se transformar num atalho para a doença, né? Nós pegamos um caminho de turbulências que começam a pipocar doenças em sequência. Uma coisa importante quando a gente fala de saúde, a gente fala de um modelo, de um diziasom, que é uma comunicação de genes acordado por fenômenos no campo de interferência. Então, para mim, fumar ou fazer exercício ou não fazer exercício, ter alterações no ritmo biológico, é diferente do que acontece para você. Então, esse campo de interferência e a vulnerabilidade, que é o terreno, onde nós temos nosso modelo genômico, ele pode ser tocado como um piano cósmico que expressa a música da vida. Então, essa saúde é uma saúde... Gostei. É bonito, né? Bonito. Eu acho que a genômica ela traz um pouco de romance, né, para a nossa história médica, porque ela é tão encantadora que eu, por exemplo, quando eu falo para um paciente, seja respeitoso com seus genes, né? Seja respeitoso, mima um pouco o seu genoma, põe um caldo informacional de coisas positivas, porque o que a gente tem? A nossa história no planeta, ela é um encontro ocasional de partículas com uma inteligência de reprodução do que dá certo. Então, essa é a nossa história, se a gente pensar no Dawkins, que você estava falando para mim. Comecei. Eu também já li o Gene Egoísta. Gene Egoísta. Eu tenho um livro escrito, mas eu não publico porque eu sou tão rígida que eu acho que ele está obsoleto já, que eu escrevi em 2008. Então, ele está escrito e guardado, ele vai ser publicado pós-mortem, né? Então... A tecnologia tem feito isso com a gente, né? Eu sempre gosto de falar, o nosso cérebro, ele tem alguns aspectos primitivos e no mundo moderno faz a gente ficar à mercê de muitas situações. Então, eu ia aproveitar, já que você falou lindamente sobre... Nossa, eu realmente gostei de escutar essa questão filosófica do corpo. Eu tenho a formação de educador físico, eu gosto muito desse trabalho, dessa mudança, e uma coisa que eu percebo, que eu trago de lá desde a época, é a questão da individualidade biológica. Você disse também um pouco da sua história, da sua jornada, das suas experiências, né? O que eu particularmente, Thiago, não acredito mais como eu acreditava na meritocracia, porque é muito difícil uma pessoa que nasce em determinadas situações, determinadas experiências, determinados padrões cognitivos, determinados traumas, e aí, às vezes, a pessoa, em especial a primeira infância, que é um período de desenvolvimento cerebral, de solidificação de crenças, de, como você mesmo disse, a questão de linha de dados, né? Eu trabalhei numa startup e a gente viu pessoas repetir certos padrões cognitivos e realmente não ter a dificuldade de mudar. Às vezes a pessoa já tem um histórico genético. Para a galera que está em casa, é como se fosse assim, você tem algumas informações que você recebeu até os 7 anos, e estão lá no seu inconsciente, programado, e aí, de repente, você vai se desenvolvendo, vai tendo experiências positivas, negativas, algumas pessoas mais negativas que positivas, e aí, quando você chega na vida adulta, aquilo ali, às vezes, começa a agir. Então, o mais interessante de você ter falado dessa questão da jornada, o que eu vi numa startup que eu cheguei a trabalhar um período, que é de dados, ou seja, nós, seres humanos, também temos dados, também temos padrões, e o mais interessante, às vezes uma pessoa já tem uma tendência a ter cálculo renal, por exemplo, e aí ela vai para uma empresa, que a empresa cria estímulos negativos para ela não beber água, porque todo mundo não bebe água. E aí, o que acontece? Vânia, o que você acha que vai acontecer com ela? Ela já tem um gene e já tem todo um ambiente que não preza pela questão de vida, né, da qualidade de vida.
E a A tendência gente natural está é desenvolver falando isso. do campo de vulnerabilidade, né? E Isso. aí o impacto da interferência. Você estava me falando sobre as questões da medicina do estilo de vida. Eu Sim, sou diretora científica da Associação legal. Latino-Americana da Medicina do Estilo de Vida, e a gente tem trabalhado muito para mudar esses aspectos da medicina mais reativa, né? Então, essa reatividade só de tratar a doença quando nós temos um diagnóstico, né, uma medicina da doença e não a medicina da Sim, saúde, ela é hoje, né, uma busca da lifestyle medicine, da Latino American também, e do meu trabalho do grupo aqui da clínica. A gente tem buscado uma orientação de gestão em saúde. E aí, quanto maior o potencial de interagir com as ferramentas e os pilares da medicina do estilo de vida, mas que são difíceis de acoplar no dia a dia. Não é com fácil você certeza. dar conselhos, não é Sim. simples você falar, olha, mude, diminua a ingestão de produto É, animal, durma mais cedo, tome 2 litros de água, diminua o nossa, uso de difícil. refrigerante. Esse conselho, que é uma coisa que impacta muito, né, na relação com as doenças crônicas, ele passa a ser muito mais válido quando esse paciente consegue hackear a experiência. Então, por Sim, exemplo, num equipamento de monitorização contínua de glicose, sim. num marcador de molecular, ou mesmo numa variação de colesterol, ou na redução de variabilidade cardíaca com uma redução de estresse crônico ou uma interferência de meditação no final Uhum, da tarde para diminuir o sistema simpático e aumentar o parasimpático. sim. Então, se eu puder medir a experiência, principalmente para os jovens, para quem está acostumado com equipamentos e wearable de tecnologia, Uhum. né, dessas tecnologias, por exemplo, o Ring, que é o eu O tenho, ring, uau, legal. eu tenho até, só que assim, por incrível que pareça, eu acho que eu perdi um pouquinho de peso na pandemia e ele ficou largo. Então eu vou Uhum. ter que dar para o Lázaro o meu e comprar um outro, né? Não, não, Porque mas assim, ajuda bastante, né? com aquele equipamento, e tem outros, o Fitbit, tem os próprios Fitbit. equipamentos, né, da Apple, que a gente pode ter, o Apple Watch, a gente medir, né, desde variabilidade cardíaca, oxigenação, Uhum. padrão de exercício físico, respostas. E aí, na minha questão do dia a dia clínico, é claro que a gente vai amplificar essa leitura para a bioquímica e para o Claro. cruzamento de dados do impacto de uma interferência contínua. E o que a gente viu em publicações, né, que quanto mais tempo eu junto esses impactos positivos nos pilares da medicina do estilo de vida, que é a experiência um pouco já estudada no Blue Zones, maior é o meu tempo de vida em saúde. E o que a gente busca na medicina atual, nessa holistic medicine, ou na medicina funcional personalizada, é uma medicina mais proativa, mais preditiva, a medicina de precisão. É encontrar o seu campo de vulnerabilidade para te aconselhar naquilo que é essencial, porque é lógico que não fumar, fazer os 10 mil passos, né, por dia, você Uhum. alongar, levantar 2 minutos a cada hora aqui. Eu sei de tudo isso, eu sei que eu preciso dormir. Meu Colocar em gestão prática. não aceita tanto café depois das 5 horas da tarde. Eu tenho um Uhum. impacto nos genes de depuração de cafeína. Eu inflamo mais, eu tenho tendência Uhum. a fazer hipertensão arterial se eu usar muito sódio. Então, É, como é que eu vou conversar com os meus genes através de vetores que construam mais saldo positivo de saúde? E de que com maneira eu certeza. estimulo esse paciente? Estimular esse paciente é mostrar dados que coloquem que a linha e as escolhas que ele faz
estão trazendo um resultado positivo. Estão aumentando o saldo de saúde e diminuindo ou silenciando a expressão de doenças. Então, essa é a linha que eu acredito, que esse envolvimento com o caminho da saúde, uma medicina menos reativa, ela é mais proativa na dimensão de gestão de saúde, não só gestão de doenças crônicas. Com certeza, Vânia. Não, com certeza, eu concordo em gênero, número e grau do que você está falando. Inclusive, me lembra muitos dos meus casos, quando eu trabalhava com educação física, até 2015, eu adorava todas as pessoas com dificuldades e desafios. Então, eu gostava de pegar exatamente as pessoas com desafios. E o que eu comecei a perceber, não sei se você sente essa dificuldade, primeiro que todo mundo tem uma individualidade biológica, então cada um precisa se autoconhecer. Daí vem a ideia do biohack, é hackear a sua biologia, ou seja, entendimento profundo sobre você. Você precisa se entender, assim como você tem esse conhecimento maravilhoso sobre você, não posso tomar café, preciso dormir melhor, certos marcadores genéticos. Então você tem um conhecimento que você adquiriu por meio das experiências que a vida te trouxe. O que eu vejo, o que eu vivenciei muito, é que, em geral, a dor, ela é muito mais, acelera muito mais os processos do que o amor, né, vamos dizer assim, ou o prazer, né? Então, a gente ainda tem muitos, não sei o que você acha, mas eu sinto que nós temos muito a desenvolver essa questão do neocórtex e essa parte cerebral, isso vai acontecer por conta da evolução, mas eu sinto que isso acontece, eu já passei tanta impaciência, Vânia, assim, de treinar uma pessoa, usar todos esses processos que você informou, nutrição, medicina personalizada para a pessoa, mapear essa questão genética, e a pessoa, às vezes, ela não consegue construir hábito. E o hábito é um desafio, tanto na tecnologia, quanto na vida cotidiana. Você acha que tem a ver com a questão inconsciente nossa? Você acha que nós, seres humanos, ainda somos muito inconscientes nos nossos padrões cognitivos? Ou você acha que eu estou viajando assim? Não, eu acho que o que você falou na tua abordagem da infância, que fala um pouco de neurocircuitaria, né, e como que a gente faz, né, a conexão com modelos fixos. Né? Esse modelo de aprendizado faz com que exista linhas prioritárias, né, de ação específica daquele indivíduo. É quase como se fosse uma única linha de metrô que ele aprendeu a pegar. Ele sabe que ele vai sair numa estação que ele não gostaria, mas é a única forma que ele consegue entrar naquele metrô. Aí você fala, nossa, mas não vai dar certo, você vai descer na estação errada, mas é a única forma que ele sabe fazer. Então, essa hora, existe uma experiência que eu sempre coloco como uma equipe de apoio, quase como se você estivesse fazendo uma rede, né? Uma rede de profissionais que ampara esse paciente nessa dificuldade. E isso a gente consegue com uma equipe transdisciplinar. Não é só multidisciplinar, mas porque assim, ela vai além. Ela conversa e interage e integra o conceito realmente de um projeto de saúde personalizado para aquele paciente. Então, gestão mesmo da saúde. É uma rede. Então, nesse olhar, né, da questão cerebral, de como os modelos cerebrais, às vezes, dão uma trambicada na proposta e na meta. Então, assim, o paciente está motivado, dá 3, 4 dias, ele vai se afastando dessa motivação para um desânimo e vai para a derrota. E isso é bastante presente, principalmente quando você tem já alterações neuroquímicas mais fixas. Algumas deficiências específicas por fatores genéticos, epigenéticos e o campo de interferência do ambiente naquele indivíduo. Então, tem ambientes que vão minando a força daquela pessoa. Ela rema, a hora que ela está saindo com o barquinho
para pegar uma onda ou para pegar uma força maior da correnteza, vem alguém com impacto pesado, negativo. Esse momento a gente está vivendo muito esse campo, né? Sim. Dessa carga. E para ser humano, a esperança e ter projetos é uma das coisas mais importantes. E para o nosso cérebro, esse é o nosso grande agente motivador, né? Você ter a esperança e propósito. E quando a gente não tem isso, o ambiente não te propõe essas duas possibilidades, você vai minando, né? E vai murchando como indivíduo. Então, às vezes, eu preciso ter lá, né? A gente pode ter um projeto de behavior change mesmo, de insistência, que vem a força da equipe que constrói a intenção de volta, essa intenção de mudança que vai sendo minada, porque não é simples mudar estilo de vida e não vai ser só com conselhos. Com certeza. Eu gostaria que você diminuísse o açúcar. Eu estou falando disso com alguém que tem adicções, alterações de neurotransmissores, modelos entre microbiota disfuncional, que é a disbiota. Sim, disbiota. Então, simplesmente sair dando conselho é completamente fora de propósito quando a gente sabe da complexidade do ser humano. E essa relação ampla com a questão cerebral, que é a neuroquímica. Como que a gente tem lá os genes, a epigenética emocional, que desenha o psicofenótipo daquele indivíduo, né? Esse psicofenótipo com tantas histórias, né? Então, eu sempre falo que a realidade é feita de muitas tramas, né? A gente tem um tricô que foi sendo construído ao longo da nossa vida, desde o período intragestacional, como esse bebê é recebido, como ele lê o campo, o que ele está lendo ali, no olhar materno, na qualidade do holding, desse colo, dessa maternagem, e como que os substitutos dessa mãe podem trazer um acolhimento, porque não é toda mãe que pode estar com seu bebê, mas qual é a maternagem do ambiente, a qualidade emocional do ambiente que essa criança ocupa e a harmonia, né, no campo. Então, com certeza. Olha, essa criança está indo brincar, ela tem animais, ela tem uma pessoa que cuida amorosamente, é uma babá, é uma avó, é uma tia, né? Quais são as montagens dessa neurocircuitaria que estabiliza os neurotransmissores para um voo ao longo da vida? Então, esse olhar de instabilizar, mas poder estabilizar novamente. Então, momentos de instabilidade. Adolescência é muito um momento de instabilidade gigante pela carga de hormônios que nós carregamos nessa fase, aí impactando lá na nossa vulnerabilidade. A menopausa nas mulheres é outro momento, e o próprio envelhecimento, onde a queda hormonal vai puxar um pouco, né, os nossos fios de estabilidade de voo, como se eu fosse lá uma asa delta ou uma coisa que precisa de firmeza para o vento. Então, adorei. Quando existe essa instabilidade no voo, nós expressamos o nosso campo de vulnerabilidade psíquica. E aí vem e aflora alguns modelos um pouco mais disfuncionais, os transtornos do humor, as alterações psiquiátricas, a depressão. Então, viver só de conselho não é uma coisa que vai funcionar. Não, não vai. Então, assim, você devolver através da leitura dessas experiências, para mim, o que é o biohacker? É você fixar o campo do benefício de uma escolha. Ai, nossa, que legal, eu consegui. Olha que legal, eu fiz isso.
Então, o hacker ele vai te aplaudindo através de uma linguagem computacional. Ele Sim. vai norteando que você está indo por um caminho bom. É quase como se fosse um stepmother lá falando assim: uau, você tem ultrapassado, tem superado seus desafios e sua dificuldade. Então, é um mini aplauso através da ciência computacional. Para mim, assim, também dizendo: olha ali, né, que perigo, você está indo para um lugar que não é tão bom. É um espião biológico. Sim, Né? sim. Então, Eu, eu vejo eu, eu, assim, né? eu diria assim que o que você falou já faz conexão direta com as questões do envelhecimento, singularidade, que eu acho que é o segundo ponto do nosso bate-papo agora, mas eu achei muito legal você ter citado o William Reich, porque desde quando antes da gente nascer, além dos genes que a gente herda dos nossos avós, bisavós e, né, você falou tudo aqui, questão intestinal, a questão, enfim, vários aspectos, a gente tem também a questão da informação gestacional, William Reich. Eu mesmo sou esquizoide, tá? Então, né, testa larga, tem que malhar bastante para ganhar músculo, mas eu achei muito legal você ter falado isso, Vânia. Eu vou fazer uma conexão com a questão da singularidade, porque o envelhecimento ele vai chegando e aí vai fazendo essas associações que você está falando, que eu estou adorando, porque são associações que a gente consegue já fazer outras conexões e entender super bem. Mas como que você vê, porque assim, o biohack talvez é uma coisa simples, na minha visão, um passo antes do transhumanismo, por questões em que a gente vai estar mais próximo que a máquina. Na minha visão, nós já estamos um pouco máquina, porque a gente não consegue viver sem smartphone, os smartphones já estão alterando os nossos neurotransmissores, a gente já vem usando outros tipos de ferramentas. Então, assim, na sua visão, o biohack é um passo antes dessa questão tecnológica? É uma mudança de mindset, de você entender a importância do seu corpo para esse passo? O que você acha disso, assim? Já entrando nessa segunda parte. Então, a gente está quase no transhumanismo, né? Do Cyberman mesmo, do homem. Cyberman, exato. De uma interação muito contínua, dessa extensão do homem com a máquina. Uhum. Dificilmente a gente tem até alguns desenhos animados, né, lindos, mostrando o celular integrado nos nossos dedos, né, como isso já expressa a nossa realidade. Se a gente pensar um pouquinho em tecnologia de ponta para olhar, por exemplo, uma cirurgia que é feita por robótica, olha que lindo, né? Então, hoje é muito difícil falar da área médica sem acoplar uma tecnologia de informação. A genômica, ela traz um banco de dados gigantes para análise dos bancos de genoma, dos bancos de tumores. Então, não existe mais o conhecimento da ciência que norteia a medicina ou as ciências humanas, sem falar de aspectos que mensuração, aspectos que definem aquilo que é o acontecimento ou que direcionam determinadas tendências. Então, hoje a gente vê em farmacogenômica o melhor medicamento para você, o horário da medicação, qual o seu melhor horário para quimioterapia, quais são os melhores ou quais são os quimioterápicos contraindicados, um melhor medicamento para a sua doença neurológica ou psiquiátrica. Então, tudo isso são formas de definir escolhas através da tecnologia. E nós não temos mais como vivenciar tanto conteúdo de o que foram as descobertas da ciência moderna. Eu não tenho mais como memorizar tudo isso. Hoje eu sou completamente colocada, né, dentro dessa interação com o computador. Eu não vivo mais sem ele. Então, um banco de dados acoplado a mim é usado
quando eu estou atendendo. Eu busco uma informação na rede e cruzo com o meu conhecimento já acoplado anteriormente. Então, essas informações, a velocidade com que eu preciso processar tudo isso, é uma junção do que está ali fora de mim e como eu vou acoplar esse conhecimento numa linguagem mais atual, né? Então, a atualização do banco de dados, que sou eu, o meu conhecimento, as minhas experiências, e a contínua renovação que a ciência traz para eu rever o que eu aprendi e transformar no novo. Então, essa renovação hoje ela é completamente misturada. Eu não consigo mais me ver sem as máquinas, né? Sim. Então, se a gente vai fazer uma avaliação de mordida para ver se está bem feito, as próteses que você pode fazer com uma impressora 3D, nossa, as próteses mesmo de quadril, tudo isso é tão tecnológico e é tão interessante fazer parte desse contínuo que saiu. Se eu sair de uma época que não existia computação para esse momento, né, em que eu faço uma live com você que vive essas experiências, isso é extremamente rico, né? Porque eu até quando você falou, falei, nossa, ele é tão jovem, né? Assim, vai ter muitas coisas que eu vou falar que são obsoletas, né? Que são já antigas e que hoje ficaram ferramentas até assim que a gente não valoriza tanto. Mas a ciência ela vem mostrar que conhecimento novo é transformado em sabedoria quando você tem um bom banco de dados para analisar isso. Inclusive, quando você faz essa questão do envelhecimento, né? O envelhecimento ativo, ele passa pela individualidade bioquímica, pelos fenômenos do envelhecimento de cada um. Sim, como cromossomos, né? O modelo de envelhecer, ele depende do modelo de como nós crescemos e vivenciamos os diferentes aspectos. Quanto eu fumei, quanto tempo, qual é o número de cigarros, como foi a minha experiência biomecânica. Eu construí patrimônio ósseo muscular. Esse patrimônio ósseo muscular é da infância, adolescência. Entrei com saldo negativo em que setor? Legal. É dados, né? Por isso que eu gosto sempre, desculpa te interromper, Vânia, é como se fosse uma entrada e uma saída mesmo, que nem uma máquina, input e output. Então, é entrada e saída o tempo todo. Então, tudo que você está falando dessa jornada são pequenos dados que você vai jogando para seus genes e todo esse processo. Joga um dado, joga o outro. E você vai desenvolvendo uma linha do tempo, um roadmap seu, como a gente é uma máquina de sobrevivência, então nós temos dados também, assim como um celular, e eu acho isso muito maravilhoso, o que entra de encontro, que é questão de tempo até que haja singularidade. Para quem não sabe, a singularidade é quando nosso cérebro vai ser superado pelas máquinas existentes. Então, isso vai acontecer em algum momento. Como que você vê isso, assim, Vânia? Assim, você que tem essa sabedoria, que sabedoria é algo que não é como ter dados, assim. Eu entendo que ser uma pessoa sábia é um valor, assim, que não tem como medir. O que ser sábio é o que você falou, a capacidade de fazer análises e de vivenciar experiências e você juntar tudo aquilo aqui numa interpretação. Como que você vê isso, essa singularidade? Eu fico em dúvida se a gente vai conseguir, né? Eu acho que o volume de banco de dados, né, sobre tudo que é publicado, sobre todas as questões, olha, não só em medicina, mas em engenharia, em questões da física, de como se constroem as coisas, enfim, tudo isso vai estar num banco de dados gigantes que vai superar em muito o nosso cérebro. Mas a capacidade de síntese disso, que é uma elaboração entre conhecimento, né, cultura, né, que é você ter uma cultura que trouxe
vários aprendizados, transformando isso com a sensibilidade que é individual para utilizar, né, naquele momento. Porque como você utiliza o conhecimento... Agora eu estava atendendo até um jovem, que é uma criança, na verdade, agora já é um adolescente, com uma doença tumoral, enfim. A gente tem tido muitos tumores em crianças e adultos jovens. E aí, como que eu vou usar o meu conhecimento se eu não souber traduzir com delicadeza naquela relação? Aquela relação é uma dupla. E isso traz para essa pessoa o impacto desse encontro que é transformado em intenções e projetos desta dupla, né? Desse momento único de encontro. Então, a experiência é um momento único de encontro, onde nessa consulta eu transformo o potencial daquele indivíduo fragilizado em criar energia para lutar contra a doença. Então, essa sabedoria de como transferir o conhecimento na relação, eu tenho dúvida se a gente vai conseguir, tá? Com nessa certeza. singularidade, nessa experiência da máquina. Até tem aquele filme, o Ela, né? Que é um filme Ela, muito nossa, legal. muito bom, né? É um Muito bom. filme lindo, 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 lindo. Esses filmes onde a gente tem a tecnologia, que aí no AI nós tínhamos, eu sempre chorava Sim. nesse filme, continuo chorando se eu assistir. O Ela também me trouxe um pouco essa visão, né? E ele está um pouco mais na experiência do sensível, né? Mas Sim. A gente vai vendo essa troca inteligente da máquina com a sensibilidade humana. Sim. Mas como nós somos esse campo, é muito mais fácil eu conseguir, através da máquina, acoplar esse conhecimento técnico, as questões científicas, o tempo, né, com que eu uso todas essas máquinas para acoplar conhecimento, mas o trampolim, que é essa sensibilidade para, do conhecimento, extrair algo para essa troca humana ser um encontro especial e transformador, eu ainda tenho dúvida. Eu gostaria que isso fosse até preservado, para que o nosso valor único como, né, potencial ser humano, né? de relação, né, o que é o nosso grande tema de hoje, que é o isolamento. Hoje Sim. nós estamos aqui à distância, falando de coisas, né, e tentando capturar o maior ponto, né, os maiores pontos possíveis da nossa relação nesse encontro, os pontos de intersecção que nós temos muitos, e com certeza dá para ver que a gente tem muita coisa para falar de coisas boas e Muito tal. mesmo. Se a gente estivesse juntos, talvez isso fosse muito mais fértil. Sim. Então, é claro que o encontro de uma consulta, ele se torna transformador pela carga energética, né, que passa ali nesse campo, pela sensibilidade e pelo especial dessa troca que entende o outro através de ferramentas que não são concretas, elas são subjetivas, e aí devolve para esse outro um potencial de construção para aquela vida ser transformada. A relação humana ela é sempre um encontro transformador, para o bom ou para o ruim, né? Com Tem certeza. pessoas que te minam a energia. Se a gente pensar nisso, Sim. na bioenergética nós temos um autor, o Kellerman, né, que fala muito do campo de interferência desse um no outro. Né? Quase como se algumas pessoas fossem campos puxando, né? sugar, e aí você se curva diante desse indivíduo. Tem pessoas que são abusadores mesmo, à medida que percebem que o outro abaixa e vão crescendo. Sim. E a gente vê o campo, né, da interferência negativa. E tem pessoas que têm um aspecto de construção positiva e que vão trazer o melhor do outro.
Então, eu acho que nessa visão da singularidade como resposta de uma máquina, talvez a gente não consiga tão cedo. Com certeza. Apesar do filme ter mostrado, né, essa inteligência emocional, da reflexão do que aquele paciente, do que aquele indivíduo queria ouvir na sua troca emocional, escravizando aquele indivíduo numa adicção do afeto. Sim. Então, Nossa, muito incrível. muito incrível, né? Muito. Você fica. Você termina o filme, você fica assim, refletindo sobre ele. É muito legal você ter falado sobre a questão da bioenergia, porque eu vou fazer uma live com a Daisy Russian, diretamente de Virgínia, nos Estados Unidos. Inclusive, ela está com uma análise minha por um app que analisou a minha voz para medir a minha bioenergia. Você acredita? Olha só. Muito legal. Chama Me Health, se eu não me engano. Depois eu vou te passar o contato dela, porque eu acho que vai ser um papo entre vocês também, um papo assim muito legal. E é bom você ter falado sobre a questão dos filmes, né? Porque o filme, mesmo de ficção científica, ele representa um pouco do que talvez a gente já esteja imaginando. E aí você me lembrou de um filme que aí entra um pouco da minha pergunta, que a gente já está chegando quase a 1 hora de live. Também o papo aqui rende muito, a gente bate muito papo. O filme Elysium. Eu não sei se você já viu esse filme, o filme Elysium. Porque é uma coisa que eu me questiono. A gente vai ter CRISPR, modificação genética, a gente tem muitas coisas evoluindo e é claramente o ser humano vai viver mais e cada vez mais melhor. Só que, na sua visão, porque no Elísio a gente vê duas classes e dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que vivem no Éden, enquanto que outras pessoas vivem na Terra, numa Terra destruída. E isso, quando eu vi esse filme, eu fiquei tão chocado quanto o Ela, só que de uma forma para reflexão. Será que todo mundo vai conseguir ter acesso? A gente está vendo isso um pouco, né, dessa questão do Covid, a questão de exames, de vacina. A gente vem como humanidade confrontando isso, que eu acho que é importante. Mas você que viu aquele filme do Elysius, você acha que isso pode acontecer? Que é uma coisa até que o Yuval Noah levanta, né? Ele fala assim, será que a gente, essa saúde, essa diferença biológica vai ser só para algumas pessoas? Você como médico, como que você vê isso? Assim? E a otimização, né, dos modelos Isso, exato. Transformar num supermodelo humano. Isso, super-humano só para algumas pessoas, só para quem tem acesso. Então isso é assim, a gente já via isso no Gattaca. Lembra desse filme? Você acha que não é da sua época? Não é, mas meu pai gosta de ficção científica, então assistia todos. Preconceito genético. Isso. Então, já é uma visão extremamente evoluída da função da otimização das ferramentas, né, de modelos de criar humanos com um alto potencial produtivo, de alta performance. A gente vem buscando aí nesses anos. O que a gente busca? O belo, né, a saúde máxima, a performance, né, e vencer, né, competir e vencer. Essa é a nossa linha de ambição quando a gente pensa numa linguagem humana predadora, né? Então, quando nós temos esse potencial de ser melhor, ser invencível, isso é um traço de uma parte psíquica humana um pouco mais doentia no campo da harmonia psíquica, que é estar sempre num patamar acima. Então, eu acho que o Elysium ele traz um pouco essa realidade, né, do homem em sua maior performance, no seu maior potencial, criado por uma engenharia, né, genética, onde se cortam os defeitos e se transcreve o melhor. Isso lembra um pouco, até acho que é um dos livros
que eu estava vendo sobre a nossa condição humana na época em que os alemães começaram a buscar a perfeição. Sim, sim. Já li tanta coisa que eu já não sei nem onde foi, mas esse livro falava um pouco do início do nazismo. Uhum. Então, mostrando um pouco essa otimização racial sem as Sim, ferramentas da genética. Mas sim, aí sim. nós, aí, né, numa linguagem mais moderna, construindo o melhor potencial humano. Nós, claro que buscamos o melhor potencial de saúde o tempo todo, a imortalidade. Tem um Sim. livro ali do David Ewan Duncan, que eu te mostrei um pouco Isso, aqui, esse mesmo. do Experimental Man. Nós temos Espero aquele que também. é: será que nós vamos viver 164 anos? Isso, esse também, esse também. Então, nós temos aí esse olhar, né, para expressar o melhor potencial. E será que isso é para todos? Hoje a gente está vivendo uma crise, né, Sim, que é: será que tem vacina para todos? Como que nós podemos ser amparados? Nós estamos numa grande desigualdade social e isso sim, tem questões em termos de sobrevivência básica nesse sim, momento. com Então, como certeza. será na capacidade de competição, Uhum. numa linguagem mais moderna, que são as ferramentas de genética oferecidas para que existam indivíduos de alta performance? Então, eu Uhum. olho isso como uma coisa um pouco agressiva da raça humana, que Sim. é essa tentativa voraz de competir sem respeitar o outro na sua potência de ser diferente e fazer o melhor possível. Então, sempre vai ter alguém aqui que vai me trazer algo que eu não tenho. Aqui eu sempre olho no meu campo de trabalho, né? Existe sempre alguém que acopla algo que eu não Uhum. tenho. Eu não posso ser uma pessoa que quero ter mais o tempo todo, e sim compartilhar o meu melhor. E isso é uma linguagem que eu acho que a gente precisa aprender como indivíduo. E para nós, assim, que eu acho que a gente está terminando a live, Sim, sim. o Nossa, momento, adorei sua frase, Vânia. Uau. o momento hoje é esse aprendizado de compartilhar o melhor e entender as diferenças. Entender que eu preciso de alguém que às vezes é tão mais simples, mas essa pessoa me oferece tanta coisa boa. Então, ser performático, estar competindo, ser destrutivo, chegar primeiro, gente, está ficando fora de moda isso, né? Ainda Então, bem, né? Tá tá na ficando hora, né? fora de moda. Será que a gente precisa tudo isso? Não, a gente precisa começar a colaborar. Nossa, obrigado pelas palavras, Vânia. Foi essa última frase sua foi de uma sabedoria assim, que eu gostaria de ter um caderno aqui do lado para poder anotar, porque depois eu vou editar, claro, eu vou editar, vou fazer vídeo, vou compartilhar com vocês algumas partes do nosso bate-papo, porque a gente tem que continuar levando essa informação para as pessoas. E assim, na minha despedida agora, eu queria te agradecer de novo, agradecer a Natália Alvarenga, Milton, todo mundo que comentou aqui do lado, agradecer a sua presença e falar que é só o começo, a gente vai ter outros momentos, vamos fazer eventos, assim quando essa pandemia acabar, a gente vai bater um papo maior sobre outras questões, tá bom? Tá bom, querido, adorei Vai estar ficar com gravado. você. Foi muito rico o nosso encontro e você tem muita coisa para ensinar para esse monte de gente que te assiste. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu que agradeço, Vani. Vai ficar gravada essa live para quem quiser ver e depois a gente vai fazer alguns cortes para aproveitar esse conteúdo. Vani, um beijo para você, boa Beijo, noite, beijo para tá? todo mundo. Beijo, Tchau, beijo, até pessoal. mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.